E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo aqui do nosso curso para o nosso concurso do CNJ, tá? Vamos dar continuidade e hoje nós falaremos da resolução 269/269 de 21 de outubro de 2018, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, o que do que se trata a resolução 269 de 2018? Bom, ela institui regras sobre gerência de dados pessoais de candidatos a cargos públicos mediante concurso público do Poder Judiciário. Então, essa resolução visa tratar de dados pessoais, né, a gerência desses dados de candidatos a cargos públicos mediante concurso do Poder Judiciário. Bom, essa questão dos dados pessoais é algo que está em evidência, né, nos últimos anos, tendo em vista que os dados das pessoas, saber o que as pessoas querem consumir, é algo que é de extrema relevância para as instituições. Inclusive, nós tivemos um caso, né, que foi até o Congresso norte-americano das eleições presidenciais de lá, sobre essa questão dos dados. Então, os dados, pessoal, são são coisas que são extremamente importantes dentro da ótica das instituições públicas e também privadas. Se, por exemplo, uma instituição ela tem acesso a todos os seus dados, se ela consegue entender como é o seu perfil, ela pode realizar várias coisas, tá? Lógico, eu estou falando num contexto mais geral, tá? Mas entenda que a questão dos dados, atualmente, nessa revolução da tecnologia da informação que nós vivemos por meio da internet, é algo assim crucial. Existem empresas, por exemplo, que pagariam milhões para ter acesso a determinados bancos de dados e, inclusive, a bancos de dados públicos, tá? Do Poder Judiciário. Pessoal, eu tenho um conhecido que trabalha na Caixa Econômica Federal que ele tem acesso a dados de praticamente todo mundo do Brasil. Se a pessoa tem qualquer tipo de relação com a Caixa ou até com outras instituições que têm algum tipo de ligação por algum intermédio que a Caixa Econômica envolva, ele tem acesso. Evidentemente que são dados sigilosos, mas eu só quero contextualizar esse início da resolução para mostrar para vocês o seguinte: dados pessoais e a sua gerência valem ouro, tá? Beleza. Dentro dessa contextualização, o próprio início aqui da resolução vem, né, naquelas considerações, e aqui ele até cita, ó, ele não, né, ela, a resolução. Lei de Acesso à Informação, a nossa famosa LAI, a Lei do Marco Civil da Internet no Brasil e a nossa LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que vai falar exclusivamente dessas questões dos dados pessoais, da sua proteção, dos dados pessoais sensíveis e assim por diante. Entendendo esse contexto, vamos para a resolução. Ela é bem pequenininha, a gente vai passar por ela rápido e vamos fazer 5 questões, beleza? Vamos lá então. Artigo 1º. Ficam instituídas regras para a gerência de dados pessoais de candidatos a cargos públicos mediante concurso público do Poder Judiciário. Então, já toma um cuidado aqui que essa gerência, essa instituição é para cargos públicos mediante concurso público, tá? Se a questão vier falar aqui de algum processo seletivo para um estagiário, ou para um terceirizado, ou para um servidor comissionado, não vão aplicar essas regras. As regras são para candidatos a cargos públicos mediante concurso público, tá? Artigo 2º. Em todos os concursos públicos do Poder Judiciário, e a gente já grifa aqui, em todos os concursos públicos do Poder Judiciário, tá? Eu vou continuar lendo, depois a gente volta. Os tribunais divulgarão apenas o nome completo e o número de inscrição
dos concorrentes às vagas ou à vaga pública. Pessoal, esse artigo aqui é extremamente importante. Tem duas informações fundamentais. Primeiro, em todos os concursos públicos do Poder Judiciário. O que significa isso? Eu peguei aqui esse mapa mental, é como se fosse um mapa mental, né? Que é basicamente, na verdade não é um mapa mental, tá? Isso aqui é um organograma, tá? É um organograma do Poder Judiciário. Eu peguei aqui na internet mesmo, tem até aqui a referência aqui, ó, Tá Tudo Mapeado, o nome do desenvolvedor aqui desse organograma. Eu peguei aqui na internet, mas vou dar os créditos aqui pro Tá Tudo Mapeado. E olha só, quem faz parte do Poder Judiciário? Olha só, STF. Quem mais? CNJ. Lembrando que o CNJ não tem função jurisdicional, ele é um órgão de controle administrativo, tá? Aí você tem STJ, TST, TSE, Superior Tribunal Militar, STM, isso tudo aqui seria já uma instância superior, né? Aí você tem o segundo grau, TRF, TJ, TRT, TRE, e aí por último nós temos o primeiro grau, que seriam os juízes. Ou seja, esse artigo 2º está falando assim, ó, em todos os concursos públicos do Poder Judiciário. Engloba todo mundo aqui? Sim. Então, coloque isso na sua cabeça. Outra informação, os tribunais divulgarão apenas o nome completo e o número de inscrição. Vai divulgar o CPF? Não. Vai divulgar o número de telefone? Não. Vai divulgar o endereço, o RG, o PIS, o NIS? Não. É duas coisas, nome completo e número de inscrição. E ele ainda está falando apenas. O examinador aqui, vamos dizer, mas o elaborador da resolução, ele restringiu. E ele falou que é só duas coisas, nome completo e número de inscrição. Beleza? Parágrafo 1º do artigo 2º. A relação dos candidatos deverá ser organizada de acordo com o tipo de concorrência. O que quer dizer isso aqui? Um concurso público pode ter lá a ampla concorrência e pode também ter a concorrência dos PCDs, concorrência dos negros. Então, na hora de você classificar essa relação de candidatos, você vai ter lá o nome completo, o número de inscrição e vai ter em qual concorrência esse candidato está estabelecido, que pode ser a ampla, cotas, né, com negro, PCD, dentre outras, beleza? Continuando, os tribunais deverão utilizar a tecnologia nofollow, tá? Nofollow, ou ferramenta similar, tá? Para inibir a atuação de buscadores de informação nas páginas eletrônicas em que constarem dados pessoais dos candidatos. Outra informação aqui. Após a vigência do concurso, vou colocar de azul, após a vigência do concurso, os dados pessoais publicados devem ser excluídos das páginas eletrônicas abertas ao público de competência dos tribunais, tá? E aí eu já vou ler aqui o parágrafo 1º, porque ele traz uma extensão desse artigo 3º. Vamos lá. A exclusão poderá ser feita imediatamente após o encerramento do concurso, incluindo todas as suas fases, recursos, caso haja abertura de um novo certame. Então, assim, pessoal, o que acontece? Fez o concurso, teve prova objetiva, prova discursiva, os recursos de cada etapa, dependendo do concurso, fase oral, TAF, e foi indo. Até que chegou no resultado final e o concurso foi homologado, tá? E vamos imaginar que não teve nenhuma judicialização, todo o procedimento correu ali tranquilo, e aí você teve o encerramento do certame, tá bom? Ou seja, encerrou o concurso, a exclusão poderá ser feita, tá? Beleza? Então toma cuidado. Lógico, tem que passar todas as fases, tem que acabar o prazo de validade, tem que já ter tido a homologação. Se tiver algum processo judicial, ele já tem que ter sido incorporado, né, dentro das classificações. Ou seja, o concurso ele tem que ter finalizado todas as suas fases e recursos, tá? Beleza? Então, cuidado com isso aqui. Parágrafo 2º.
sem prejuízo do caput desse artigo, né, o artigo 3º, os tribunais poderão manter o registro de todo o andamento do concurso em página eletrônica por prazo no interesse da administração, tá? Então, se, né, levando em consideração o artigo 3º, que após a vigência do concurso os dados pessoais devem ser excluídos, tá? Sem prejuízo disso, tá? Os tribunais poderão manter o registro de todo o andamento do concurso público em página eletrônica por prazo de interesse da administração. Ou seja, é um prazo de 5 anos? É 10 anos? É 1 ano? Não sei, não sabemos. É o prazo de interesse da administração. Artigo 4º. O atendimento nos artigos precedentes, né, o atendimento aos dispostos nos artigos precedentes não impede o acesso aos dados pessoais pelas entidades constitucional e legalmente autorizadas, beleza? Então, pessoal, o atendimento a todos esses dispostos aqui do concurso público, de essa gerência e essa divulgação do nome e número de inscrição em todos os concursos, em relação ao tipo de concorrência, em relação ao non-follow, em relação aos dados os dados pessoais publicados ter que serem excluídos após a vigência do concurso e assim por diante, tudo isso aqui, nada disso vai impedir o acesso pelas entidades constitucional e legalmente autorizadas. Cuidado com isso, porque pode ser que a sua questão fale que em nenhuma hipótese as entidades constitucional e legalmente autorizadas poderão ter acesso aos dados pessoais. E isso está errado, tá? Não impede, tá bom? Toma cuidado com isso. E aí acaba a nossa resolução, é bem pequenininha. Dito isso, vamos dar uma olhada nas nossas questões. Vamos lá. De acordo com a resolução 269 de 2018, que é a nossa resolução, nos concursos públicos realizados pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ, divulgará apenas o nome completo e o número de inscrição dos concorrentes às vagas públicas. Tá certo ou tá errado? Tá certo, né, pessoal? E vamos ver a fundamentação que nós acabamos de ler. Ah, mas ele fala que é em todos os concursos públicos do Poder Judiciário. Ora, o STJ, ele está onde? Olha aqui o nosso mapa mental aqui do tá tudo mapeado. O STJ, ele faz parte do Poder Judiciário. Então, a questão está certa. E se a questão falasse nos concursos realizados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, este divulgará apenas nananana. Estaria certo? Estaria. Por quê? Porque dentro do meu conjunto Poder Judiciário, eu tenho todos aqueles órgãos que nós vimos aqui no nosso esqueminha do tá tudo mapeado. Beleza? Próxima. Conforme a nossa resolução, em todos os concursos públicos do Poder Judiciário, os tribunais divulgarão apenas o nome completo e o número de telefone. Opa! Aqui tá errado, né? Número de telefone, pessoal? Não, né? Não, tá totalmente errado. É o nome completo e o número de inscrição. Então a questão está errada, tá? É o número de inscrição que você tem que divulgar. Apenas o nome completo e número de inscrição. Toma cuidado, porque essas pegadinhas o examinador vai fazer. E lembra, a sua prova é de certo ou errado. Então, é muito fácil fazer uma coisa dessas, você ler e passar batido. Mas você não vai fazer isso e eu sei disso, tá bom? Vamos para a próxima. Consoante a nossa resolução, após a vigência do concurso, os dados pessoais publicados devem ser excluídos das páginas eletrônicas abertas ao público de competência dos tribunais. Pessoal, tá certinha, né? Tá bem certa essa daqui. E a gente vai olhar a fundamentação bem aqui no nosso artigo 3º. Após a vigência do concurso, os dados pessoais publicados devem ser excluídos das páginas eletrônicas abertas ao público de competência dos tribunais. É simplesmente a literalidade do nosso artigo 3º. Próxima.
No que se refere à nossa resolução, os tribunais poderão manter o registro de todo o andamento do concurso público em página eletrônica por um prazo máximo de 5 anos? Não, né, pessoal? A gente leu isso aqui, a gente estudou isso. Esse prazo vai ser um prazo de interesse da administração, tá? Não é um prazo máximo de 5 anos. Nós não sabemos que prazo é esse. Esse prazo vai ser definido pela administração. E vamos ler onde está escrito isso. É aqui no nosso parágrafo 2º do nosso artigo 3º, tá? Sem prejuízo do caput deste artigo, os tribunais poderão manter o registro de todo o andamento do concurso público em página eletrônica por prazo no interesse da administração. Então a administração vai definir esse prazo, que vai manter o registro do andamento do concurso público. É 5 anos? Não sabemos. É 10, 15, 2 anos? Não sabemos. A administração vai definir, beleza? E vamos para a nossa última questão. No que tange a resolução nossa, 269/2018, a gerência de dados pessoais de candidatos a cargos públicos impede o acesso a esses dados pelas entidades constitucional e legalmente autorizadas. Pessoal, tá errado, né? Não impede. Lembra o que eu falei para vocês. Eu ainda falei assim, ó. Eu falei, olha, se a questão falar para você que sempre o acesso a dados pelas entidades constitucional e legalmente autorizados, em nenhuma hipótese esse acesso será permitido, nem pelas entidades constitucional e legalmente autorizadas. Eu falei que se tivesse alguma coisa nesse sentido, estaria errado, tá? E o fundamento é o nosso artigo 4º. O atendimento aos dispostos nos artigos precedentes, né, nos artigos anteriores, não impede o acesso aos dados pessoais pelas entidades constitucional e legalmente autorizadas. Então, se alguma entidade que esteja autorizada a consultar esses dados pessoais, a acessá-los, eles podem? Podem. O atendimento a esse disposto, aos artigos precedentes dessa resolução, não vai impedir. Então, toma cuidado. Bom, pessoal, é isso, né? Então, é certo, errado, certo, errado, errado. Beleza? Então é isso. Se você gostou e quiser mais aulas do CNJ, da legislação do CNJ, nós estamos com um curso completo com todas as resoluções, portarias, instruções normativas, recomendação, nessa mesma pegada, que é a pegada que faz com que você vai acertar questões de legislação, que é lei seca, questões e com o apoio das videoaulas. Beleza? Se tiver interesse, clica no WhatsApp aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê o like, compartilha, manda para o seu amigo que está estudando para o CNJ e no mais é isso. Até mais.